Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos, nesse momento, envolver a nossa irmã Aramita, que ela irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do estudo e do encontro. Esse é um livro, uma obra que é dolorosa, mas é instrutiva. Instrutiva para aprendermos e verdadeiramente acreditarmos no teu amor, na tua misericórdia, que nos acompanha para e passo, mas também mostra a nossa rebeldia e a nossa teimosia. Ajuda-nos, amigo Jesus, para que ao lermos essas histórias, essas vidas que se expõem para o nosso estudo, o nosso conhecimento, que possamos adquirir forças para confiar em Ti, para saber que nas batalhas da vida não estamos sozinhos, para verdadeiramente acreditarmos que somos herdeiros de nós mesmos e que nada nos acontece por castigo, por perseguição ou ao teu bel prazer, mas sim por nossas escolhas, nossos caminhos e andanças através das vidas sucessivas. E que possamos, desde agora, cada um de nós que está aqui, encarnado, desencarnado, quem vai ouvir nos seus lares, aonde quer que seja, que a gente possa cada vez mais saber que podemos ajeitar os nossos caminhos, consertar as nossas veredas para chegarmos até Ti, que anda conosco e espera por nós e foste Tu que nos disseste: o bom pastor não vai descansar enquanto nenhuma ovelha estiver perdida. Então, Tu está esperando por nós desde sempre. Ajuda-nos a confiar e acreditar nisso. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda estamos naquela conversa amiga entre Camilo e Roberto, onde o Camilo está praticamente entrevistando o Roberto. O Roberto já falou daqui, já falou dali, já contou parte da história e ele quer que ele conte mais. Ele já disse: não posso. Vou pedir para o meu sogro, Ramiro de Guzmán, te contar a história, mas eu não posso. Mas o Camilo, não satisfeito, né? Igual nós. Desculpa, querido doutor, mas onde está Leila agora? Paramos bem aí, porque a tia disse cenas do próximo capítulo. Perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a famosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Vamos lá ver uma tela dessa maravilhosa, né? Com efeito, pouco a pouco a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro, dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes. Pois falava às bonecas como se conversasse com personagens
cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon. O que é crayon, gente? Giz de cera, carvão. Em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu, para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Então, achamos a Leila, está reencarnada no Brasil, com 5 anos de idade, uma família pobre, mas não miserável, e vai começar, ele diz assim, ela não lembra de nada, mas ela carrega na alma uma certa tristeza, né? Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É adúltera, e é interessante quando a gente diz assim, a infiel, a blasfema, suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, família, honra, dever e tudo mais. Então você vê que ela complicou muito a vida dela, mas que isso, quando a gente fala de traição, de infidelidade, não é só a mulher que responde. O homem também vai responder, tá bom? Isso é dos dois lados. Casamento, família, é uma célula divina, é um cadinho de Deus, e quando a gente envolve ali filhos, a responsabilidade fica maior ainda. Hoje nós vivemos, eu sempre vou falar e não vou cansar de falar, os meus e os teus e os nossos pode ser bonitinho em filme, na vida real não é. Não é fácil. É difícil uma mulher atual aceitar o filho do casamento anterior. É difícil o filho do casamento anterior aceitar uma nova pessoa, uma nova mãe, um novo pai. É difícil para os adolescentes ver essa rotatividade de relação do pai ou da mãe. E a gente vê hoje uma família, uma célula totalmente desalinhada e desestruturada. Então, teremos que responder por isso. Os nossos filhos que estão sem base familiar, estão sem rumo, a gente vai ter que sofrer as consequências dessa responsabilidade. Então, a gente vê um alto número de jovens se automutilando, um alto número de jovens com depressão, um alto número de jovens com crise existencial mesmo. E um dos pontos disso, gente, é a base familiar, totalmente desestruturada. Ou quando não, uma mãe superprotetora, um pai superprotetor, isso também atrapalha e atrapalha muito. Então, família é a base para a formação de uma nova personalidade. Continua. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, né? Natural de Andaluzia, né? Da Espanha, antigo oeste de Portugal, tá, gente? 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ele está bem triste. Ó Camilo, glória a Deus!
Hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? Então, o humano, que é um ser extremamente vaidoso, orgulhoso, presunçoso, ele questiona a Deus: se a gente viveu uma outra existência, por que a gente não lembra? Não tem a mínima noção do que está falando. Porque ele está achando que ele vai lembrar de um passado de pétalas de rosas, coisas maravilhosas. Não, o nosso passado nos condena. Por que a gente fala isso? Olha a história. E o outro ponto que a gente tem que pensar é só o fato de nós permanecermos no planeta Terra, isso já mostra o nosso comprometimento no passado. A família que você olha para sua mãe e tem uma certa antipatia, sem lembrar, imagina lembrando. Ou o seu pai que você olha e tem um certo asco, sem lembrar, imagina se lembrasse. Então, meus irmãos, a gente não lembra a história, mas as emoções e sentimentos não se apagam. Então é igual quando você sente um perfume de alguém que você conhece que usava esse perfume. Quando você sente esse perfume, aciona quem? A pessoa. É que aquilo está gravado na tua memória. O perfume associa com a pessoa. Então quando você reencarna com esse mesmo grupo, você não vai olhar e vai reconhecer, mas a vibração daquela pessoa aciona a vibração dentro de ti. Que nós somos centro de forças. E aí, por isso, a antipatia e por isso, as simpatias. E grupo familiar é oficina bendita. Oficina. Quem que vai para a oficina? Que está tudo bem, tudo legal? Oficina é aquilo que precisa o quê? Consertar. Por isso que nós temos que, se a gente percebe relação difícil com o nosso grupo familiar, aquele que eu tenho mais antipatia, eu sendo espírita, tendo essa informação, é esse que eu sei que eu tenho que me aproximar mais ainda. E ele diz: que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o seu passado espiritual um dos outros? Porque do jeito que eu lembrasse da minha, eu também iria lembrar do da Mita. Então tu imagina você olhar para o seu pai e dizer assim: pai, eu bem lembro daquela noite que o senhor me matou. Ou então você olhar para sua mãe e dizer: me roubou tudo, né, mamãe? Me deixou na miséria, né? Agora a senhora vai ter que devolver sua herança todinha para mim. Gente, isso ia ser saudável? Esse é o nosso passado. Ai, tia, a senhora fala de um jeito assim? Gente, presta atenção nos teus pensamentos. Sabe aquela vontade que dá de matar, de esguelar, ou qualquer outra coisa parecida? Esses pensamentos que ainda estão aí no nosso mundo íntimo, isso é reflexo do que nós gostamos. De repente, brado, né, um grito indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina lá começou a... E não foi pouco, a menininha de 5 anos. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam, né? Estava ali em segredo, né? A sua consciência, ser ele a grande vítima dos seus desatinos e, em prantos, procurara refúgio nos braços maternos sem que ninguém compreendesse a razão de súbita crise. Nós temos um jovem que tem... Um jovem não, uma criança de 4 anos de idade que tem me chamado muita atenção. A mãe dele fez o Instagram, ele com 2 anos aprendeu a ler sozinho.
já está aprendendo inglês, aprendeu no Duolingo, já está falando inglês. E é cardiologista. Ele diz, eu sou cardiologista. Mas ele não só diz, você precisa ver ele dando aula de anatomia. 4 anos de idade. Chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção dos donos de faculdade de medicina. É uma honra ter o Davi na faculdade. Eles dão de presente para o Davi aqueles bonecos que são caríssimos, né? Que vai mostrando a anatomia para ele montar. Você precisa ver ele desmontando e montando. E ele diz assim, o pâncreas foi a minha primeira paixão. E ele vai e fala. Ele pega o coração, essa também é a minha grande paixão, o coração. E ele vai falando, ele vai explicando a anatomia do coração. E ele diz, não fume, não beba, senão você vai ser o meu paciente. Quem que pode explicar isso? Ele não tem ninguém, nem pai, nem mãe é médico. A mãe, inclusive, se surpreendeu com esse menino quando ele começou com essa linguagem. Ele procurava um médico na rede social, no YouTube, que dá aula do coração, e o menino com 2 anos de idade ali, ó, fixo naquilo, aprendendo. Não era só olhar, era aprender. Só tem uma forma de explicar isso. Reencarnação. Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo, na sua infância, ele já fez muita diferença. Muito inteligente. Com 15, 16 anos, os professores disseram, nós não temos mais o que ensinar para o Eurípides. O Eurípides sabe tudo. E aí o pai e a mãe decidiram levar para o Rio de Janeiro para ele fazer medicina. Então são almas que trazem já. Então quando você vê um menino pequenininho, uma menina pequenininha atentada, agressiva, egoísta, você diz, isso é coisa de criança. Não é. Isso é coisa de espírito enrolado ainda. Infelizmente não tem pai e mãe para ter olhos atentos para estar corrigindo. Quando o espírito é nobre, ele já mostra para o que veio. A gente vê muito isso na obra Renúncia, Alcione. Então a menina deu esse grito, a menina acabaram então de pressentir Roberto. Por quê, gente? O Roberto não estava pensando nela? Não estava olhando, inclusive, para ela, por essa tela? Como é que os espíritos se comunicam? Quando você pensa em alguém, você evoca esse alguém. Pensou, evocou. Pensei em alguém, evoquei psiquicamente esse alguém. Pensei em um vício, evoquei a pleia de espíritos envolvidos com esse vício. Por isso que quando eu penso no vício, ele vai cada vez mais tomando uma proporção cada vez maior, começa a vir ideias, formas, e quando tu vê, meu filho, tu já foi. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho, né? E exclamou tristemente, é sempre assim. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pense em mim e deseja voltar ao meu convívio. Às vezes tem criança que vai dormir e de repente acorda com um grito, né, com um choro. Isso tem um motivo. Aí você vai dizer, tia, é um espírito perverso que está obsediando ela? Não, é o espírito perverso da consciência de culpa que está dentro dela mesma. Se tem uma coisa que a gente não consegue se libertar, é da consciência. Quando nós fazemos o bem, que bom, a consciência nos liberta. Quando fazemos o mal, a consciência nos aprisiona. Então você vê que ele não está fazendo nenhum mal para ela. Quem é que está fazendo mal a ela mesma? A própria consciência. Pelo mal que ela sabe que ela fez. A culpa. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não fosse de todo impossível eu escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreender? Sim.
eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 7 da primeira parte, não é isso, gente? Sim. Vamos para a segunda? Os departamentos, parte segunda. Capítulo 8, a torre de vigia. E nesse item aqui, ele cita Mateus, capítulo 18, versículo 12 e 14. Que vos parece, se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. Como Jesus estava falando com pessoas simples e pessoas também do campo, né? E que era um movimento comum, os pastores, né? Pastor que conduzia as ovelhas, e é tão interessante, gente, a relação do pastor com as ovelhas. A gente fala hoje, a gente não entende muito bem, a gente imagina um homem conduzindo ali aquele bando de ovelha. Não, o pastor, ele dá nome a todas as ovelhas e ele chama as ovelhas pelo nome. Você sabia disso? E quando um pastor já está envelhecendo, que ele vai deixar de pastorear, antes dele parar, quem vai substituir tem que trabalhar com ele um tempão, até as ovelhas se adaptarem com ele. Então é uma relação muito próxima e uma relação muito de fidelidade das ovelhas. E sempre tem a perturbadinha, né? Aquela que sai do rebanho e que foge. O pastor chama, ela normalmente atende de volta. E aquelas que não tem jeito, ele chama e é rebelde, ele pede para o cachorro ir buscar. O cachorro traz no dente, né? Mas traz, que é a dor. E quando ainda assim a ovelha insiste em fugir, já fugiu várias vezes, aí ele tem um jeito de parar essa ovelha. Sabe o que ele faz? Quebra as patinhas. Mas em compensação ele traz carregando. Então é quando a gente perde totalmente o livre-arbítrio, porque a gente aprontou bastante, não é nem a expiação. É aquele processo que não deixa de ser uma expiação, que você não tem mais escolha. É aquele momento que você passa uma vida inteira em cima de uma cama. Ou você passa uma vida inteira sem poder pensar. Quando você reencarna nessa condição, as patinhas foram quebradas. Você imagina o que é você passar uma vida inteira sem saber o que é levantar-se de uma cama, sem poder falar. Então esse é o último grau, é o último nível da misericórdia divina. Então é essa relação, por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele mesmo se coloca, eu sou o bom pastor. Mostrando para ele que ele estava conduzindo ali todas as suas ovelhas e que existia realmente uma relação muito bonita. Fale, Wesley. É só investigar a parábola do bom pastor, que ele quebra a patinha da ovelha e leva para o rebanho de volta. Não é Deus que quebra as nossas patinhas, somos nós mesmos com as nossas atitudes e teimosias, né? Então, para que não se culpe nosso Pai, porque na verdade Ele nos deu todas as oportunidades e nós, com a rebeldia e teimosia, que quebramos as nossas próprias patinhas. E quando a gente comete um erro, o erro não cai só sobre a nossa cabeça. Quando a gente comete um erro, a gente está cometendo um erro maltratando alguém ou uma nação. Se eu sou responsável por 10 pessoas, eu já tenho uma responsabilidade enorme, coitada de mim. Coitada de mim se eu não souber respeitar essas 10 pessoas. E por aí se vai. Quando a gente fala isso, não é uma punição divina, é uma proteção. Fomos nós que escolhemos, sim, por conta das nossas atitudes e nossas teimosia. Irmão Teócrito, quem é Teócrito, Aramita? Lembra pra gente? É o diretor do Hospital Maria de Nazaré.
Ali chegando, o diretor do Hospital Maria de Nazaré, né, ele enviara-nos mensageiro com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Opa, vamos ter uma assembleia. Ali chegando, percebemos que reduzido número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência àqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetidos. Então, qual foi o critério que eles usaram para mandar o convite? Quem iria ter alta. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomava assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, seguido por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões das mais altas polidez, educação e cordura, sensatez, nunca desmentidas, o pré-claro, ou seja, o ilustre iniciado, dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nestes termos. Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, dos mais altos dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião, para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. E assim, gente, cenas do próximo capítulo. Então, a próxima semana, se Deus assim nos permitir, iremos dar continuidade para ouvirmos essa fala do irmão Teócrito. Pergunto, foi bom? Deu para aprender alguma coisa, gente? Família é cadinho de Deus? Devemos respeitar? Muito. Pense e repense muito. Família é algo muito sério. E o outro ponto é uma bênção não lembrarmos do passado? Com certeza. Bote bênção nisso, não é verdade? Que bom, gente. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Carlinha fazer a nossa prece. Mãe Santíssima, te agradecemos por mais esta oportunidade que teu Filho nos dá de nos reunirmos, de nos encontrarmos e aprendermos e relembrarmos essas lições que nos chamam a atenção, que nos acordam para a vida espiritual. Parece que estamos falando de um hospital aqui na Terra, atendendo a nós como encarnados, e poderia bem ser nossas mazelas mesmo. Então que nos lembremos que as nossas mazelas hoje já podem ser curadas, para que não precisemos entrar nos hospitais, no mundo espiritual também. Ajuda-nos, Senhora, Mãe, para que possamos olhar mais atentamente para dentro de nós, percebermos nossas inclinações, percebermos onde falhamos, onde caímos e podermos, com a ajuda do Teu Filho, do Deus Pai poderoso, nos comprometer a melhorar, a caminhar com ânimo, com disciplina, sabendo que aqui é a escola, aqui é nosso treinamento para melhorar. Caminha conosco, Mãe, nos protege, nos guia e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.